Persona era o nome da máscara que os atores do teatro grego usavam. Sua função era tanto dar ao ator a aparência que o papel exigia, quanto amplificar sua voz, permitindo que fosse bem ouvida pelos espectadores. A palavra é derivada do verbo personare, ou soar através de. Por extensão, designa um papel social ou um papel interpretado por um ator. Olá, estamos no ar mais uma vez com o programa Persona com Vard Marx. Bom, esta é a Clique TV, este é o programa Persona e eu sou o Vard Marx. Todas as quartas-feiras, das 13 às 14 horas, hora de Brasília, a gente tem um encontro marcado ao vivo para falarmos de artes, espetáculos, formação de público, informação, comentários, críticas, dicas e serviços nesse campo das artes e espetáculos com ênfase em teatro, mas observando todas as artes que a gente possa alcançar, trazendo aqui as pessoas que fazem arte, as pessoas que ensinam arte, as pessoas que estão estudando, e nós temos sempre o prazer de contar com a sua participação. Sim, a sua participação, que não é apenas assistir. Não. Você pode clicar aqui embaixo, está vendo escrito aqui? Participe ao vivo. Este recado é para você, meu caro amigo, minha cara amiga, meus queridos web espectadores. Clique aí, aparece uma janelinha aqui do lado, você manda um e-mail para cá, e ele chega aqui às minhas mãos, eu leio no ar e a gente conversa. Daqui a pouco teremos convidados que estão presos no trânsito de São Paulo. Para você que não mora em São Paulo, é meio difícil de entender o que seja o trânsito de São Paulo. É realmente difícil. Eu estava lendo hoje de manhã, antes da minha aula na universidade, eu estava lendo o artigo escrito por uma colega a respeito de propaganda de lançamentos imobiliários, apartamentos e tal, que estão acontecendo aqui em São Paulo. Aí ela diz, olha, que em determinado apartamento lá, prédio, fica a 5 minutos de tal lugar. De fato, se você pegar uma madrugada de um dia assim, no meio de um feriadão, com chuva, ou com garoa frio e tal, que não tem mais ninguém na rua, pegar todos os semáforos abertos, pode ser que você chegue lá, ou certamente você chegará naquele lugar em 5 minutos. Em qualquer outra situação normal do dia a dia, não chega de jeito nenhum. E é por isso que nosso convidado não está aqui ainda. Mas esse é o primeiro bloco do programa, e enquanto o convidado chega, toma a aguinha dele e saboreia uma das delícias da Diconto. Já falei da Diconto para vocês? Hoje eu não falei? A Diconto é nossa parceira aqui na Clique TV. Você quer saber como é a Diconto? O que é a Diconto? Fácil. www.diconto.com.br. Nos intervalos do Persona e da programação da Clique TV, você encontra vários anúncios da Diconto, que é responsável por cada guloseima, cada delícia, que eu chego mais cedo aqui na Clique só para poder dar uma curtida na Diconto. São salgadinhos, docinhos, bolachinhas, bombonzinhos, bolinhos, coisas da melhor qualidade. Diconto. Entra lá no site e veja as delícias de lá. E outra, dica imperdível. Domingos, a partir das 8h30 da manhã, dá uma passadinha na Diconto. Buffet de café da manhã. É muito bom. E se você não conseguiu assistir o programa inteiro hoje, estou no meu local de trabalho, acabou meu horário de almoço, não dá para ver o programa até o final. Poxa, que chato. Não tem problema. A Clique TV tem uma grade de programação 24 horas. Então, este programa aqui e os outros programas também, que são, todos eles têm pelo menos um momento em que eles são produzidos ao vivo, eles entram, assim como o Persona, na grade de programação. Então você vai ver reprises do Persona manhã, tarde, noite, madrugada, durante uma semana. Tá?
Ah, mas as reprises, eu olhei a grade de programação, as reprises não batem com os meus horários. Não tem problema. Você procura o banner Persona aqui embaixo. Achou? Clica ali em cima do Persona. Aparece uma janelinha e lá uma das informações é confira o acervo. Pronto, você clica ali e assiste o programa da semana anterior. Ok? E, como fazemos sempre no primeiro bloco, eu tenho um som para vocês. Solta aí, direção. Primeiro som, por favor. Da Guanabara, o dragão do mar apareceu. Conhece? Não conhece? Tá bom. Tenha o prazer de conhecer, então. Letra de Aldir Blanc, música de João Bosco, na voz de Elis Regina, o mestre Sala dos Mares. Essa música é baseada num fato histórico, como são, aliás, muitas das letras do Aldir Blanc. Se você conhece o Aldir Blanc, letrista, e acha as letras dele geniais, e cá entre nós, elas são mesmo, procure conhecer o escritor, o cronista Aldir Blanc. Retratos sem retoque, com muita malandragem, picardia, inteligência, crítica na nossa realidade. É muito bom. E, como eu disse, Mestre Sala dos Mares se baseia num fato histórico. Em 1910, no Rio de Janeiro, aconteceu a revolta da Chibata. Ah, essa você já ouviu falar, né? Eu estudei cair vestibular, isso a gente estuda nos livros de história, e a gente não sabe muito bem por que a gente estuda essas coisas. Você precisa ter a sorte de pegar um professor que te diga o porquê das coisas, e não daqueles que dizem que a história é uma sequência de quem fez o que, quando e onde. Você aprendeu a história assim? Chato, né? Quem fez o que, quando e onde. Você fica decorando aquelas coisas. Quando você encontra as pessoas que te explicam os porquês das coisas acontecendo, aí você entende quem, quando, onde e principalmente o porquê. Essa música se refere, o Mestre Sala dos Mares se refere à revolta da Chibata em 1910, no Rio de Janeiro, quando marinheiros, liderados por um marinheiro chamado João Cândido, se revoltaram contra as regras da marinha brasileira, marinha de guerra, marinha brasileira, que punia, no século XX, em 1910, punia os seus marinheiros com chibatadas. No começo do século XX ainda tinha gente levando chibatada. E João Cândido, o marinheiro negro, o almirante negro, como diz a música, o mestre Sala dos Mares, liderou uma revolta pelo fim da punição humilhante da chibata. Mas por que eu estou falando de uma música de fundo histórico? É aniversário da revolta da Chibata, nós foi em 1910, 2008, então daqui 2 anos, 100 anos, mas quer saber por quê? Eu já vou te contar daqui a pouquinho, no final do programa. No final do programa eu apresento uma outra música para vocês que também tem fundo histórico por vários motivos, também é cantada por Elis Regina. E vocês vão ver que essas duas músicas têm todos os motivos para serem executadas hoje. Você faz arte, você estuda arte, entre em contato com a gente. Você é um artista que nasceu pronto, nunca precisou estudar, tem o talento natural que Deus lhe deu, papai e mamãe já te disseram que você é ótimo. Vai estudar. Vai realizar alguma coisa, aí você vem procurar a gente. Se você já realiza no campo artístico, esse é o seu lugar. Entre em contato com a gente, www.clicktv.com.br,
ou direto para o e-mail do programa, persona@clicktv.com.br. E aí nós vamos conversar com você, vamos ver a possibilidade de incluir o seu trabalho, a sua performance, o seu curso, numa das pautas futuras desse programa, tá? Nós estamos em contato sempre com muita gente de teatro, literatura, artes plásticas, música, dança e os cursos de formação de artistas, sempre para trazer novidades para vocês. Novidades como essa, uma novidade que está fazendo aí 100 anos aproximadamente. Sim, esse é o ano do centenário de Machado de Assis. E eu trouxe um livro dele, um livro bem sambado. Este livro aqui, este livro tem 20 anos. Esta ediçãozinha aqui tem 20 anos. Mas eu vou falar de Machado de Assis, que está completando o centenário de sua morte agora em 2008. E eu faço sempre questão de lembrar, esse programa é apresentado não só por um locutor, uma cabeça falante, um talking head, eu também sou um ator, diretor, dramaturgo, faço aí minhas coisinhas no teatro. E uma das coisas que eu adoro fazer é ler e também gosto de interpretar. E é por isso que todas as semanas a gente reserva um pequeno espaço para que eu possa exercitar esse prazer que eu tenho em ler e interpretar, mas também para mostrar a vocês o ato de uma pessoa lendo. Espero que você goste do texto, porque hoje eu vou apresentar de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, no nosso espaço de performance. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Ao leitor. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Stern ou de um Xavier de Maistre, e não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil de antever o que poderá sair deste conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí, fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas, eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da minha tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus. Brás Cubas.
Gostou? Cara, isso é só o começo. O livro é muito bom, é muito engraçado, é muito irônico. Conheça você também. Essa performance é só para dar um gostinho. O legal é você procurar este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e divertir-se, como eu já me diverti algumas vezes com esse daqui. Ah, você não tem o livro? Ah, pena. Faz o seguinte. Talvez você ache... Você certamente achará esse livro em livrarias, mas se você achar meio caro, ou quiser essa edição, que só esse daqui já tem 20 anos, procure no Sebo do Messias. Escreve para lá, olha a dificuldade, hein? sebodomessias.com.br. Se ele não tiver lá na mão, pede para ele procurar, que eu acho que ele acaba encontrando. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, eu vou aproveitar, fazer um pequeno intervalo aqui, comer umas deliciazinhas da Dicunto, que hoje vieram eles têm um camafeu de nozes. Pena que não dá para sentir o gosto pela internet. Não dá para você. Para mim, dá. Então eu vou fazer um intervalo, vou lá dar uma beliscada e já volto. Não saia daí. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually come and find us like that? I don't think something is in back there, George. Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry?
Oi, estamos de volta com o programa Persona, com Vard Marx pela Clique TV. Conforme eu avisei no bloco anterior, os nossos convidados estão presos pelo trânsito de São Paulo. E São Paulo é uma das cidades no Brasil onde, que decretou feriado amanhã, Dia da Consciência Negra. Então, quinta, sexta, sábado, feriadão, um mês antes do Natal, o pessoal já está botando o pé na estrada agora. Então nós já temos congestionamento, sabendo que está um tempinho meio chuvosinho e tal, o trânsito já fica meio complicado nessa situação. E tem a quantidade de veículos também que está embaçando tudo. Mas o convidado que nós temos, né, que está chegando, ligou agora, estou preso aqui, então, vem ver o que a gente espera. Mas eu aproveito para comentar o assunto, ou uma parte do assunto, não vou inventar as respostas do convidado, né? Nós estamos aguardando aqui o pessoal de um espetáculo intitulado Nosso Lar, né? Nosso Lar, que é uma peça de um gênero, quase que um gênero autônomo do teatro, que é a peça espírita, né? Ou de assunto, de temática espírita, não é a peça que é espírita, ela é de temática espírita. Nosso Lar, os espíritas certamente, mesmo que não tenham assistido a peça ainda, certamente reconhecem o nome Nosso Lar, que é uma obra ditada pelo espírito de André Luiz e psicografada pelo grande médium, pelo grande homem de caridade, o Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. E é um dos livros base de uma popularização do espiritismo aqui no Brasil, que é de uma coisa assim muito forte e muito interessante. Já me perguntaram, eu já falei isso aqui outras vezes, repito, quando eu digo sou professor de teatro, as pessoas logo associam a professor de interpretação teatral. Eu também sou professor de interpretação, sou professor de teoria e de prática de teatro. Na área de teoria, uma das disciplinas que eu leciono é teatro brasileiro. Principalmente a história do teatro brasileiro. E muitas vezes as pessoas me perguntam, escuta, por que de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, né, final dos anos 80, por aí, para cá, a gente tem tantas peças espíritas, né? Então, não é só do final dos anos 80 para cá. Na verdade, aqui em São Paulo, nós já tivemos na década de 50, nós tínhamos um teatro espírita aqui em São Paulo. Um teatro inteiro que só levava peças espíritas. Então, se você considerar que agora a gente não tem nenhum teatro, a gente tem companhias que levam espetáculos espíritas, fala, nossa, então a gente já teve peças em quantidade suficiente para manter um teatro. Tivemos na década de 50. Né? Teatro que se chamava, se eu não me engano, dos novos comediantes ou dos novos atores, uma coisa assim. Eu digo que isso é uma coisa interessante e é muito relevante, porque mesmo para aqueles que não levam o espiritismo como uma religião, mas como uma filosofia de vida, certamente isso, não tenho nenhuma pesquisa disso, mas a minha observação pessoal, não sou espírita, conheço muita gente que é na minha família mesmo, e eu vejo que como espíritas leem, como tem uma literatura, o espiritismo tem uma literatura farta, rica e muito interessante, mesmo aquela que não é de doutrina espírita, né? Você vai a um centro espírita, veja a parte das publicações, tem editoras inteiras dedicadas à literatura espírita, seja a obra de doutrina, seja aquela de literatura a partir
da vivência espírita e tal. Literatura que eu falo, obra de criação. O livro sobre o qual se baseia essa peça de que nós íamos falar hoje, Nosso Lar, tem uma trajetória muito interessante. O livro conta, é narrado, como já disse, pelo espírito de André Luiz, que ele diz, olha, eu quando morri, ou como dizem os espíritas, quando desencarnei, tive lá minhas dificuldades para me adaptar à vida além tudo. E aí ele consegue se adaptar, consegue se desenvolver e tal nessa vida pós-terrena, e depois ele é colocado a serviço de auxiliar os que estão aqui. Então, esta obra que ele editou, ou foi psicografada por Chico Xavier, nessa obra ele mostra qual é o nosso lar, que é esse que a gente encontra, segundo a doutrina espírita, esse que a gente encontra no além-túmulo, né, depois do desencarne, para usarmos de novo a terminologia espírita. Então ele diz como é que as pessoas são recebidas e como são orientadas, quem elas encontram e tal. E as pessoas que eu conheço, nunca li o livro, já tive em mãos várias vezes, porque, como falei, conheço muita gente que é espírita, falaram, olha, isso seria interessante, e tive outras coisas, então não pude ler. Tive outras prioridades, na verdade. Mas as pessoas disseram, puxa, dá uma sensação de conforto, de alívio, de não estar só, de sentir-se amparado. Olha, um livro que dá uma sensação boa para as pessoas que leem é um bom livro, suponho eu. Então, a doutrina espírita, ela já começa sendo diferenciada e eu estou falando de aspectos culturais, não doutrinários. O espiritismo ele começa sendo diferenciado pelo momento em que ele surge. Embora a gente tenha relatos de comunicação com espírito, com morte e tal, a gente tem relatos disso em todos os continentes, nas mais diversas culturas e nas mais diversas épocas. O espiritismo propriamente dito surge no século XIX na França, quando um cidadão chamado Allan Kardec, que ele é chamado no espiritismo de o codificador. Ele não criou nada. Ele teria mantido contato com espíritos e fez uma verdadeira entrevista com esses espíritos, perguntando, olha, como é o pós-morte, qual é a estrutura disso, como é que funciona, etc, etc, etc. Disso resultaram vários livros, entre eles o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são livros básicos, são livros que alicerçam a doutrina espírita. Eu chamo a atenção para vocês para o fato cultural disso. Sabe por quê? Isso foi feito no século XIX. O século XIX é o período em que, do ponto de vista artístico, por exemplo, estético, nós tínhamos o realismo, o naturalismo, formas de arte que procuram ser muito claras, diretas, são pouco emocionais, são mais cerebrais. Ao longo do século XIX, nós vamos ver que as pessoas querem ter certeza das coisas, certeza científica das coisas. Vou dar o caminho das pedras para vocês. Século XIX, você tem A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que aqui no Brasil a gente chama de Charles Darwin. A Origem das Espécies é aquele livro que as pessoas dizem, é esse aí que diz que o homem descende do macaco? É e não é. Digo é porque, sim,
é o livro que diz que o homem não descende de Adão e Eva. E não é porque em nenhum momento do livro diz que o homem descende do macaco. O que se diz ali, mais ou menos, é homem e macaco, primatas em geral, descendem de um mesmo ancestral, de um ancestral comum, que seria aquilo que a ciência procura como o elo perdido. Nós temos, estou me dando aviso aqui de intervalo, enquanto eu vejo se o nosso convidado chegou, guarda aí, eu volto com esses exemplos de por que o Espiritismo tem um pé tão firmemente plantado na ideia científica, na ideia do cientificismo do século XIX. Está interessante? Então me diga se está ou não, mande seu e-mail para cá. Eu vou fazer uma pausa, tomar uma aguinha, intervalo, parará, eles precisam mexer nos equipamentos. Eu vou lá comer uma bolacha champanhe da Deconto e já volto. Até já.
Olá, estamos de volta com Persona pela Clique TV, Persona com Vargem Marques, e estávamos aguardando o nosso entrevistado. Eu tenho uma notícia para vocês. Nosso convidado chegou lá, o Wendel, como vai? Tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde. Desculpem o atraso. Não, o trânsito está absoluto. Eu expliquei aqui, você ainda não tinha chegado, eu estava falando para as pessoas de como está difícil hoje, porque o tempo está meio nhonha, chove nos lugares, garoa nos outros e tal. E feriado prolongado, o último feriado do ano antes das festas de fim de ano. Eu comentei agora, estava comentando agora com a assessora, eu falava sobre isso com ela. Eu falei, olha, é impressionante, não dá mais para você marcar mais de uma atividade por dia em São Paulo. Chegou um ponto que é só aquela atividade naquele dia e acabou. Porque se você marcar uma outra atividade, mesmo que ela tenha um espaçamento entre uma e outra, se a pessoa que vai te atender ou a pessoa que tiver marcado com você ela atrasar, aquilo vai virando uma bola de neve, vai virando, né, um redemoinho a coisa. Aí você atrasa o teu próximo compromisso, aí você atrasa também outras pessoas e a coisa vai virando uma bola de neve. Mas cheguei, pessoal, estou aqui, desculpa. E nós já tínhamos começado a conversar aqui. Eu estava falando um pouco de qual é a ideia de Nosso Lar, o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Estava falando da doutrina espírita quando ela surgiu lá no século XIX, falei de Darwin e também as obras de Karl Marx, Freud, Auguste Comte e tal. No século XIX procurava ter certezas das coisas. Isso. Assim é que surgiu o Espiritismo. Allan Kardec não achou. Daí perguntou, daí surgiu o Céu e o Inferno, Livro dos Espíritos e Evangelho do Espiritismo. Exatamente. Falei bobagem? Não falou bobagem, é isso mesmo. E foi um século muito rico. Justamente porque várias linhas de pensamento elas começavam a surgir e elas estavam ali fervilhando. Então, quando ele começou a pegar esses pensamentos todos, ele falou, não, eu preciso descobrir exatamente, eu preciso ter uma coisa nas mãos aonde isso possa ser refutado futuramente, onde as pessoas, isso possa ser transformado. Porque na verdade assim, a coisa mais impressionante da doutrina que eu acho, tanto que na época ele não classificou como filosofia, ele também não foi para a ciência, ele falou não, se eu levar para a filosofia vai virar uma coisa elitista, não é o que eu quero e também acho que não cabe. Se eu levar para a ciência, não tem essa coisa tão matemática, tão racional, né? Mas ao mesmo tempo é uma doutrina racional. Sim. Né? Então eu vou agora começar a fazer as primeiras codificações, mas para o futuro eu quero que isso seja refutado, eu quero que isso seja questionado, porque isso vai se transformar, porque a sociedade vai se transformar, né? As pessoas vão se transformar com o passar do tempo, né? Então isso tem que ser questionado. Então a ideia dele era essa, tanto que às vezes eu vejo algumas coisas muito herméticas, porque aí você teve a difusão, aí você tem algumas casas que entendem umas coisas de uma forma, tem outras que entendem de outra forma. Então isso é muito natural, você vê isso dentro do próprio catolicismo, você vê isso, né, assim, a forma como algumas pessoas interpretam algumas coisas da Bíblia, aí você já pega os evangélicos, já interpretam de outra forma. E é muito complicado você ter uma interpretação tão fechada. Porque ele falou, estou criando isso agora, mas mais para frente com certeza vai vir uma outra pessoa, e a minha ideia é que venha uma outra pessoa e que questione o que eu coloquei. Né, as codificações que eu coloquei aqui. Que é da própria ideia do racionalismo, da discussão racial. Exatamente, é isso mesmo. E aí, o legal é que a gente está aqui para falar de teatro, porque essas coisas todas aparecem no palco. Isso, né? Isso mesmo. Eu estava falando, antes de você chegar, Wendel, que seja como doutrina religiosa ou filosofia de vida e tal, o nível de leitores entre os espíritas é altíssimo. Enorme. É altíssimo. E na quantidade de utilização desses textos em peças de teatro. Exatamente. Eu falei que nos anos 50 a Federação Espírita tinha um teatro espírita aqui em São Paulo. Exatamente. Um teatro, um edifício que era para peças espíritas. E a gente tem aí nos últimos 20, 25 anos, uma atrás da outra. Na verdade começou com Augusto César Vanucci,
quando ele fez o Além da Vida, início da década de 80. Sim. Foi quando ele teve o primeiro contato com o Chico Xavier. E aí a coisa não parou mais. Aí, assim, ao ponto do Além da Vida ser montado no Maracanãzinho, que era uma coisa irreal. Imagina, você lotar um Maracanãzinho, sabe? Para uma peça de teatro e com elenco estelar. Você tinha Norma Bloom, isso já na segunda etapa. Você tinha o falecido Caram, você tinha o Rosana Pena, que hoje está fazendo o Trair e Coçar, está aí também no mercado. Então você tinha um elenco estelar. E foi uma peça que ficou décadas em cartaz. E sempre com muito sucesso de público. E os elencos, eles se renovando. E aí não parou mais. E aí, graças a Deus, assim, aí veio o Renato Prieto, com todo um trabalho que ele começou a fazer, também porque ele era dessa leva, né, do Vanucci, que também participou do espetáculo. E aí a coisa não parou mais. E vocês estão, eu leio aqui no release de vocês que o Nosso Lar, A Morada da Esperança, reestreou. Ele cumpriu a temporada. Nós estamos em cartaz há 2 anos e meio. Nós estreamos em maio de 2006. Completamos agora em maio desse ano 2 anos e já estamos aí para 2 anos e meio em cartaz. Nós estamos em cartaz aqui em São Paulo, a gente sempre vai renovando as temporadas, então ficamos um tempo em cartaz, aí deixamos outro período para viagens para outras cidades, para outros estados. Chegamos agora de uma turnê pequena Porto Alegre, aí demos uma estendida para Caxias do Sul e continuamos em cartaz aos domingos, porque assim, graças a Deus o público não tem abandonado o espetáculo, e a cada domingo o público está lá, a gente tem sempre mais de meia casa, às vezes você lota, já tivemos os períodos ali onde a gente sempre teve sessão lotada toda semana. Então é um projeto bem interessante, assim. Você é ator e produtor? Eu sou ator e produtor de espetáculo. E na verdade essa proposta, até contar um pouquinho, até para vocês saberem um pouquinho da nossa história, nós começamos há 6 anos atrás. Nós éramos um grupo de jovens atores e aí nos reunimos junto com o Gabriel Catelani, que é o dono da escola Recriarte, que já está no mercado aí já há muito tempo, e falamos para ele, olha, queremos fazer teatro. E queremos pesquisar teatro, queremos fazer teatro de uma forma bacana, pesquisando, estudando, montar um grupo de repertório, um grupo bacana, onde nós, atores, nos habilitemos e tenhamos assim, façamos circo, cantemos, dancemos e tenhamos uma estrutura bacana para que o trabalho, criemos subsídio para que o trabalho de ator ele fique cada vez melhor. E aí nos reunimos, éramos ali em torno de 9, 10 pessoas ali junto com o Gabriel, que era o nosso tutor. E aí temos um amigo, que é ator também da proposta, e que é espírita, e frequenta o grupo Perseverança, aqui na Zona Leste, que é um dos mais difundidos, quem conhece a doutrina sabe do que eu estou falando. E ele falou, por que a gente não faz uma peça espírita? Aí o Gabriel tinha uma certa restrição, porque o Gabriel já tinha participado de uma outra montagem e ele tinha ficado meio que decepcionado com a forma como a peça tinha sido colocada, como a peça tinha sido feita. E ele falou, olha, eu respeito tanto a doutrina, porque ele vem de um lar espírita, a mãe dele é médium, está com 84 anos de idade hoje, desenvolve um trabalho social na periferia de São Paulo, até hoje, está levantando agora um lar dos velhinhos, cuida de 2 creches, mora lá, desenvolve esse trabalho lá, era médium, e então ele vem desse lar espírita, e ele se preocupava muito com isso. Ele falou, não, eu não quero fazer de qualquer forma, não quero fazer de qualquer jeito, eu quero fazer uma coisa bacana. Fazer matado, E aí ele ficou, aí a gente começou a insistir, a gente falou, não, por que não? Aí ele falou, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos atrás do direito autoral. Aí procuramos os direitos autorais do Chico e procuramos os direitos autorais da Zíbia Gasparetto, que são os 2 ícones da doutrina, enfim. E não conseguimos, nem do Chico nem da Zíbia. Da Zíbia estava com o Gasparetto, mais umas outras pessoas, que eu não lembro agora. Do Chico estava aquela questão recém da morte dele, que era ou do filho, ou estava com a federação. Então você não sabia, ele tinha acabado de falecer, desencarnar, então você não sabia com quem estava. Aí o Gabriel falou, então eu vou partir para escrever o texto. E aí partiu para escrever o texto e escreveu o Despertar dos Anjos, que foi um texto belíssimo, é uma peça muito bonita, onde você tem os preceitos da doutrina, mas é um folhetim. Bem folhetim mesmo, sabe? Ou seja, e isso imagino que seja a marca do nosso lado, né? Você não precisa ser um espírito, você pode assistir um bom espetáculo. Exatamente, e a nossa ideia, Vádia, é justamente essa. A ideia nossa é assim, primeira coisa, nós partimos do princípio que nós estamos fazendo teatro.
E teatro tem que ser feito com qualidade. Então você tem que ter um bom figurino, você tem que ter uma boa luz, você tem que ter boas interpretações, né? É isso que a gente parte do princípio. Então você tendo isso, independente do que você esteja fazendo, se é espírita, se é Shakespeare, se é mulher, independente do que for, você tem que partir desse princípio. Então nós partimos desse princípio. Esse foi o primeiro princípio que nós estabelecemos. Depois estabelecemos o seguinte: não queremos fazer uma coisa panfletária. Sim. Não queremos doutrinar ninguém. Queremos fazer uma peça onde justamente a ideia é atingir quem não é espírita. Sim. Porque quem é, já conhece. Quem assiste o Nosso Lar, que faz parte da doutrina, que leu, porque é o livro basilar da doutrina, o primeiro romance espírita, né, que se tem a história. Então a pessoa já conhece. Agora, para quem não conhece, para quem está em cima do muro, e nós temos, porque esse ecumenismo no Brasil, ele é fato consumado, ele existe. Então nós temos aquelas pessoas que estão em cima do muro, que é justamente esse público que você falou. Que é o público que lê o livro da Zíbia, mas que é católico, ou que tem uma quedinha numa outra coisa, mas não frequenta, mas acredita em reencarnação, acredita que se vê espíritos, enfim, acredita em lei de causa e efeito. Então tem umas coisas ali que as pessoas elas acabam que meio que mergulhando um pouquinho nisso. E a gente tem algumas fotos aí do espetáculo para mostrar. Isso. A gente pode ir mostrando e você pode falando. pode mostrando. Ó, já tá lá. Então, eu faço Lisas, aí o Gabriel, que é o diretor e adaptador do espetáculo, ele faz o André Luiz, então a responsabilidade do André Luiz está pelo Gabriel. Opa. Lá atrás é a mãe do André Luiz, que é um espírito de luz, que já está num plano bem mais acima do plano do Nosso Lar, porque o Nosso Lar é uma cidade espiritual. Sim. Então foi a primeira cidade espiritual que se teve notícia. Até contar um dado que eu acho que a maior parte das pessoas não sabem. Quando o Chico começou a receber as primeiras mensagens em relação ao Nosso Lar, que ele começou a psicografar, ele teve muita dificuldade em captar aquelas imagens, porque era início da década de 40, era 1939, 1940, quando ele começou a receber as primeiras informações. E ele teve muita dificuldade em transpor aquilo, porque se falava em televisão de plasma, se falava em aeróbus, que é uma coisa... Então ele começou a não entender. Imagina, um espírito que era, né, que quase analfabeto, que tinha uma certa dificuldade. Então para ele era muito difícil entender aquelas imagens todas. E aí tem uma passagem até do livro do Marcel Souto Maior, que é a biografia dele, não sei se quem já leu, que o Marcel fala que o Chico contou para ele que aí numa determinada noite o Emmanuel, que é o espírito que trabalhou o tempo todo com o Chico, o Emmanuel, num determinado dia à noite, o Emmanuel veio e falou: então tá bom, você está com dificuldade de entender como é que é essa cidade? Então vamos lá. E aí pegou o Chico e levou para conhecer, para que ele visualizasse, para que ele visse exatamente as imagens, para que ele começasse a partir dali captar exatamente o que o André Luiz estava passando. Você não consegue, às vezes você não tem um conceito. Não consegue. E ele não estava conseguindo, porque o que acontece? O Nosso Lar, ele fala de uma cidade, até eu brinco, que se o comunismo soubesse, né, tivesse sabido notícias exatamente como dá certo, como poderia ter dado certo, porque dá tão certo, a parte estrutural ela deu tão certo que fora, né? Então eu falei, cara, se o comunismo soubesse que daria certo esses preceitos, eu lembro quando eu comecei a estudar, que a parte organizacional dá muito certo, a questão dos ministérios, porque ela é em formato de uma estrela. Até a imagem que a gente utiliza o tempo todo como simbologia dentro do espetáculo, a gente trabalha muito com a questão da semiótica, é essa coisa da estrela de 6 pontas. Né? Porque em cada vértice da estrela você tem um ministério. Então você tem o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, você tem o Ministério Auxílio, Comunicação, Esclarecimento. Então você tem, cada ministério ele cuida de uma determinada função da cidade. É impressionante. E aí isso tudo, né, nesse formato dessa estrela. E aí você tem moradias, você tem comunidades que vão se formando. Até nós recebemos agora no livro, quando nós começamos a estudar, tem um livro que você tem um desenho psicografado da cidade Nosso Lar. Claro que é uma das várias comunidades que existem, né, que se tem notícia assim, em relação a estudos e tal.
Então é uma peça interessante, a pessoa, pelo menos ela vai se divertir, a gente colocou de uma forma bacana, então tem um tom cômico para tirar essa coisa do didatismo. Então a minha personagem, a gente deu uma pincelada na questão da comédia, na questão do homem puro, que encontra um homem, um erudito, porque o André Luiz é um erudito. Sim. Então esse encontro, como é que se dá o encontro de dois espíritos tão diferentes e ao mesmo tempo tão similares, tão complementares, né? Então é interessante. Ah, mas maravilha. Bom, faltou a gente dizer, enquanto vocês veem fotos aí, eu vou dar aqui o serviço. O espetáculo, aliás, belas imagens, hein? Nós prezamos muito pela questão da luz, o Gabriel gosta muito da luz. Todo o cenário é feito em acrílico, que é um material para dar essa ideia de transparência, dar essa ideia de leveza, exatamente, para você dar criar essa imagética na cabeça das pessoas que você está indo para um outro plano, né, completamente diferenciado. Beleza. Olha, o espetáculo está em cartaz até 14 de dezembro, aos domingos às 18 horas. Nosso Lar, a Morada da Esperança, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Adaptação e direção de Gabriel Catelani. Atenção, até dia 14 de dezembro, domingos, às 18 horas. Você tem aí mais um mês para ver nessa temporada. Nessa temporada. Endereço: Centro de São Paulo, Praça Roosevelt. Praça Roosevelt, 172, Consolação, São Paulo. Pertinho de metrô República. Metrô República, se você for de carro, você tem estacionamento conveniado com o teatro, com manobrista, coberto do ladinho do teatro, na calçada. Então a praça hoje está sendo um point cultural de São Paulo, sim. Muito gostoso, fica a noite toda ali funcionando, bares, você tem uma coisa bem gostosa ali. Telefone de contato do teatro: 11, né, São Paulo, 3527-2264. 3257, perdão. 3257 2264. 3257-2264. Já você compra o ingresso da bilheteria do teatro ou pela internet. Você pode comprar também seus ingressos por lá com cartão de crédito. O site é http:// Teatro do Ator, tudo junto, ponto. Showare, showare.com.br, teatrodoator.showare.com.br, ou o telefone do teatro 3257-2264. Aos domingos, às 18 horas, até 14 de dezembro, no Teatro do Ator, Praça Roosevelt. Nosso Lar, Morada da Esperança. Seu recado pro pessoal de casa. Primeiro agradecer ao Varge, agradecer ao pessoal da Clique TV, agradecer a vocês. Pedir desculpas mais uma vez pelo atraso. E assim, a única coisa que eu queria lembrar é o seguinte: o projeto também faz parte de uma ação social que nós intitulamos Projeto FASA, isso que é muito legal. Ação Social Artística, onde levando 1 quilo de alimento não perecível você paga meia entrada. Então, justamente esse projeto existe, eu criei na verdade isso pelo seguinte: para as pessoas que não são assistidas pela lei da meia entrada, né, que já não tem direito a ir. Então, o público que paga a entrada inteira. E a ideia é ter justamente ingressos a preços populares, onde você leva 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos eles são doados para instituições sérias, cadastradas pela produção do espetáculo, onde nós recebemos cartas constando exatamente aonde esses alimentos foram destinados, para que eles são destinados, e a gente tem como comprovar isso. Nós fazemos questão de comprovar isso. Para vocês terem uma ideia, nós já arrecadamos de 2006 até agora quase 20 toneladas de alimentos, onde são distribuídos e são passados e são, sabe, e assim, instituições que fazem sopões em São Paulo, no centro, instituições que têm creches, que mantêm creches em São Paulo, né, creches para crianças carentes. Então esses alimentos eles são destinados
para essas instituições, para essas pessoas. Então, é só você levar seu alimento, você vai pagar um preço bem acessível, aí normalmente tem a promoção em cima da promoção, então é só dar uma ligada pro teatro, você vai ter todas as informações. Ótimo. Vou repetir então o telefone do teatro, 3257 2264, 011 São Paulo, 3257 2264. Ligue lá, pega as informações. O espetáculo está todos os domingos às 18 horas. Wendel, muito obrigado. Obrigado a pela sua você. presença. Obrigado mesmo. E, bom, eu coloquei uma música para vocês no começo do programa. Vocês se lembram qual era? Tá bom, vai. Direção, solta aí o primeiro som, por favor, para o pessoal se lembrar. Elis Regina cantando O Mestre Sala dos Mares. E eu disse que, no final do programa, também... disse no começo do programa que essa música tem um fundo histórico, etc. Pois bem, eu prometi para o final do programa uma outra música cantada por Elis Regina, também com fundo histórico. E vocês vão entender que essas duas músicas têm tudo a ver com a edição dessa semana do programa Persona. A segunda música é de 1966, tem aí 42 aninhos de idade. É a música é uma das músicas de um espetáculo teatral o espetáculo fez tanto sucesso que a Elis Regina gravou essa música, porque a música, o pessoal saía do espetáculo cantando a música, porque queriam conhecer, então a Elis Regina gravou, fez o maior sucesso. Por que é importante tocar essas músicas hoje? O Mestre Sala dos Mares, quando o almirante negro João Cândido levantou-se e disse: não, eu não aceito mais ser punido com uma chibata. Eu sou um marinheiro, eu não sou mais escravo. Porque ele era um marinheiro negro. A segunda música é do espetáculo Arena Conta Zumbi. E é uma música que fala do pequeno zumbi, quando ainda era um menininho, antes de ser o grande guerreiro que lutou no quilombo dos Palmares. Amanhã é dia da consciência negra, dia de zumbi. Aos meus irmãos todos, axé. Upa, neguinho! Tchau, pessoal. Persona volta a semana que vem. Até lá.